Olá, Medicoff! Vem cá, quero ter uma conversa importante com você. Você já deve me conhecer da medicina preventiva. Eu sou o tio Carlão. Isso mesmo, dou as aulas lá de SUS, de medicina de família e comunidade, de saúde coletiva. Pois bem, eu também estou em formação na psiquiatria. E olha só, é um prazer estar aqui também com o time da Clínica Médica do Medicoff para a gente viajar junto nesse curso de psiquiatria. Prometo trazer toda a experiência lá da didática, da saúde coletiva, da preventiva, para cá, para a psiquiatria. E que a gente vai ter aulas maravilhosas. Vamos juntos? Então vamos lá. Bem-vindo à psiquiatria para a prova de residência médica. E olha só, para a gente começar, eu quero aqui mostrar para vocês qual é o jeitão que o tio Carlão faz e quer repassar para vocês acertarem questões de psiquiatria nas provas de residência. Olha, as questões não são muito difíceis. As questões geralmente passam por que grupos, por que temáticas? Um modelo de questão é aquela que vem um caso clínico, para você identificar qual é a síndrome psiquiátrica presente ali naquela situação clínica. E aí é só a gente aprender a identificar os sintomas nucleares, tá bom? Porque é a partir dos sintomas nucleares do caso clínico que a gente determina se aquela síndrome ali é depressiva, é ansiosa, é maníaca ou é psicótica, Medicoff. É claro que aquela síndrome ali pode ser também devida ao uso de alguma substância psicoativa, mas aí terá dados na história para isso, para a gente identificar se é uma intoxicação ou uma abstinência por uma substância psicoativa. Então aí, esse é um modelo de questão. E aí, identifica a síndrome, a questão pode pedir duas coisas, né? O diagnóstico diferencial, por exemplo, tu identificou ali que é uma síndrome psicótica, mas ali é uma esquizofrenia ou é um transtorno delirante, tá bom? Ou, além do diagnóstico diferencial, a questão pode pedir o quê? Conduta. E aí a conduta é em cima da síndrome psicótica que você identificou, tá bom? Se você identificou uma síndrome depressiva, o tratamento pode passar por psicoterapia e antidepressivo. Se é uma síndrome ansiosa, psicoterapia e ansiolítico. Se é uma síndrome maníaca, um estabilizador de humor. Se é uma síndrome psicótica, um antipsicótico. Olha aí, Medicoff. A ideia é essa. É por isso que é importante saber pegar o jeitão do caso clínico, tá bom? Ou seja, pega ali os sintomas nucleares e primeiro determine qual é a síndrome psiquiátrica que está chamando a atenção naquela questão. E depois, diagnóstico diferencial e qual é o medicamento correto. E olha só, aqui no nosso curso do Medicoff, dentro de cada síndrome, a gente também vai estudar a psicofarmacologia. Isso mesmo, o tio Carlão vai trazer para você quais são os mecanismos de ação dos principais psicofármacos, tá bom? Nós vamos estudar os antidepressivos, vamos estudar os ansiolíticos, vamos estudar os estabilizadores de humor e vamos estudar também os antipsicóticos. Olha aí que maravilha de curso! Pois é, então ó, tá tudo macetado, tudo dominado, você vai acertar as questões de prova de psiquiatria e que aparecem tanto nas provas de clínica médica quanto de medicina preventiva. Olha só, beleza? Então, Medicoff, olha só, já foi dado aqui a ideia, né, de como você vai resolver a questão, vai identificar a síndrome, tá certo? E a partir daí, hipóteses diagnósticas e tratamento. E as principais síndromes que nós vamos estudar, quais são? A síndrome depressiva, que a gente vai ver que pode aparecer tanto no transtorno depressivo, né, como no transtorno bipolar, a síndrome depressiva. Vamos ver a síndrome ansiosa, né? Essa síndrome ansiosa vai cair em prova principalmente para a gente aprender a identificar e diferenciar um transtorno de ansiedade generalizada, de um transtorno de pânico, de uma fobia social, tá bom? De uma agorafobia e por aí vai, tá bom? A síndrome maníaca e hipomaníaca, que vai ser característica do transtorno bipolar, e a síndrome psicótica, tá bom? Que pode acontecer em vários transtornos psicóticos, tá bom? Em alguns transtornos psiquiátricos, como a depressão e a mania, mas que a questão que mais gosta de cair é a doença protótipo da síndrome psicótica, que é a esquizofrenia. E olha só, Medicoff, em psiquiatria, em saúde mental, tu tem que ter o seguinte feeling. Toda vez que um paciente estiver com sofrimento psíquico, é sempre importante excluir o uso recente de substâncias psicoativas, tá bom? Para que o paciente possa estar ali tendo, na verdade, transtorno psiquiátrico induzido por substância psicoativa, tá? O álcool pode levar
a sintomas depressivos, opioides podem produzir sintomas depressivos, tá bom? Estimulantes podem produzir sintomas ansiosos e sintomas psicóticos. A abstinência do álcool pode produzir sintomas ansiosos e sintomas psicóticos. Então é sempre importante ver a história do paciente para excluir ali uma intoxicação ou abstinência por uma substância psicoativa. E já é menos comum em prova esse tipo de investigação, mas na prática sempre é importante diagnosticar, excluir, quer dizer, excluir se aquele sofrimento psíquico, tá bom, não é devido a uma causa orgânica. Então o diagnóstico em psiquiatria na prática é muito um diagnóstico de exclusão. A gente tem que limpar aí, remover causas orgânicas e também tem que ver se não é uso, né, transtornos por uso de substâncias ou induzido pelo uso de substâncias. Pegou o jeitão para a prova e para a prática? Vamos juntos! E agora, nesse primeiro momento, a gente vai estudar ela. Ela que é, de todas as síndromes, a que mais aparece nas provas de residência médica, tá bom? Aliás, o tio Carlão já entrega logo o jogo para vocês, tá bom? De todos os assuntos de psiquiatria, tá bom? Quais são os mais recorrentes na prova? É síndrome depressiva, tá bom? Síndrome depressiva, os antidepressivos, a farmacologia dos antidepressivos, ok? E o transtorno por uso de substâncias, principalmente o álcool, tá bom? Então esses são os 3 temas mais importantes de psiquiatria para a sua prova de residência. Síndrome depressiva, antidepressivos e as suas diferentes classes de antidepressivos e os transtornos relacionados ao álcool, principalmente a identificação e o manejo da abstinência alcoólica. Ó, 3, é o top 3 dos campeões de questões nas provas de residência. E vamos começar com um campeão? Síndrome depressiva, Medikoff. E é o que a gente vai estudar nessa aula de síndrome depressiva. Bem, a síndrome depressiva tá relacionado muito com o quê? Com os transtornos de humor. Então a gente vai ver o que é o afeto, o que é o humor. E aí vamos ver o espectro do humor. E aí vamos aprender a identificar os sinais e sintomas de uma síndrome depressiva. Classificar os episódios depressivos, tá bom? E, claro, ver os aspectos gerais do tratamento do episódio depressivo, tá bom? Antidepressivos, medicamentos, tem uma aula especial só para isso, devido à importância do conteúdo. Ok, Medikoff? Então vamos lá. Falar, né, de depressão lembra falar de tristeza, tá bom? Então lembra falar de um humor, de um afeto, de uma emoção. Peraí, Carlão, mas qual é a relação entre essas palavras? O que é emoção, o que é sentimento, o que é humor? É tudo a mesma coisa? Então vamos lá, vamos falar de afetividade, tá bom? Medikoff, a gente sabe que a nossa vida afetiva, a afetividade é que dá cor, é quem colore as nossas vivências humanas, tá bom? Você já deve ter percebido, a depender de você estar triste, alegre ou com raiva, por mais que o ambiente seja o mesmo, a sua relação com o ambiente é diferente a depender do seu estado afetivo, tá bom? Então é isso que a gente diz, tá bom? Da mesma forma que a consciência, ela ilumina a nossa mente, tá bom? A vida afetiva, ela colore, ela dá brilho, ela dá vida, olha só, tá bom? Às nossas vivências. E existem várias modalidades de vivência afetiva. É aí onde entra a paixão, a emoção, o sentimento, o humor. Aqui a gente vai trabalhar principalmente a diferença entre a emoção, o sentimento e o humor, Medikoff. E falar de emoção, olha só, quem não vai lembrar dessa animação aqui? Olha, se você ainda não viu Divertidamente, vai ter que colocar no programa aí do fim de semana para se divertir um pouco. Claro que todos vocês já viram a Divertidamente. E olha, tá saindo Divertidamente 2. Estou super... Ah, não vou entregar aqui o meu afeto para vocês, tá bom? Olha só, mas é isso mesmo, Medikoff. Olha só, no filme, na animação Divertidamente, você entra em contato ali com as principais emoções, olha só, que estão lá no cérebro da personagem, né? Que estão na mente da personagem. Então, o que é uma emoção? A emoção, Medikoff, é aquela reação aguda, intensa, né? É aquela reação que acontece ali no curto intervalo de tempo a um estímulo, né? A um estímulo externo, a um estímulo interno. É isso que é emoção. E ela tem um forte componente somático, né? A emoção, ela vem carregada por alterações autonômicas no seu corpo, de temperatura, de pressão, de frequência cardíaca, de piloereção, olha só. Então é isso. Reações afetivas agudas com forte componente somático.
Tem emoções, né, que são mais em respostas a situações de ameaça, por exemplo, que colocam em risco a nossa sobrevivência ou de experiências que são mais aversivas, né? A esses estímulos a gente pode reagir com tristeza ou com raiva, com medo e até com nojo. Olha aí, 4 personagens do Divertidamente, né? A tristeza, a raiva, o medo e o nojinho. Olha aqui eles, Medcoff, olha aqui. Bem, agora, esse tipo de emoção, né, de reação aguda a essas experiências mais aversivas que põem a gente em risco, ameaçadoras, tá bom? Elas vão gerando memórias, né? Elas vão gerando memórias, entrando ali na nossa cognição, para quê? E muitas vezes acaba levando a gente até a comportamentos evitativos, né? Evitativos. Olha só, Medcoff, tá bom? Bem, no outro lado, tem emoções que são da alegria, do contentamento, do prazer. Tá bom? Olha só, e geralmente, né, são respostas emocionais a estímulos mais positivos, né, associado com, por exemplo, a busca do alimento, né, as relações sociais, de amizade, né, essas interações positivas. Então é isso, a gente reage dessa forma mais positiva, tá bom? Então estão aí o leque de emoções que a gente pode colocar aí para vocês. Essas 5 são as mais famosas, né? Tristeza, raiva, medo, nojo e alegria. Bem, quando, né, o tipo de emoção, o tipo de resposta emocional que é acompanhada de uma ideia, né, ou seja, de uma representação mental para a gente acaba chamando de afeto. Então é isso que é afeto, tá bom? É aquela ideia, aquela representação mental e a reação emocional que acompanha ela. É isso que a gente chama de afeto. Ou seja, não adianta. A emoção ela contribui para dar sentido aí, né, para reforçar essa ideia, essa representação mental. Tá bom? Bem, e aí agora a gente vai entrar no plano do sentimento e do humor. Tá bom? A emoção é aquela coisa mais aguda, né? Aquela coisa mais aguda. Quando o afeto, né, ele é mais estável, né? Ou seja, ele é mais psíquico, né, do que somático, a gente chama isso de sentimento. Tá? Então, inicialmente a gente tem aquela reação, né, aquela reação mais intensa, aguda, isso é emoção, né? Isso é emoção, ok? Porém, existe aquela coisa que é mais estável, tá bom? Esse afeto mais estável, que é menos somático e mais psíquico, é o que a gente chama de sentimento. Tá bom? E aí você pode estar sentindo-se triste, né? Sentindo-se culpado, ou desesperançoso, ou sentindo-se eufórico, ou confiante, ou raiva, né? Ou seja, é um afeto, só que agora menos carregado daquele componente somático, ou seja, ele é mais estável, tá bom? Ele é mais estável. É isso que é o sentimento. E é claro que ao mesmo tempo, tu pode ter na sua mente vários sentimentos. Você pode estar sentindo-se triste e culpado ao mesmo tempo, né? Você pode estar ao mesmo tempo sentindo-se eufórico e confiante, tá bom? Ao mesmo tempo. Então, é aí onde a gente chega no humor, tá bom? No seu estado de ânimo global, ou seja, quando você soma todos os sentimentos em um determinado momento, aí você tem ali o seu humor, tá bom? O estado de ânimo ou humor. Então ele é o tônus afetivo basal, global, da soma de todos os afetos estáveis, que são os sentimentos, Medcoff. Tá bom? Então está ali o seu humor, tá certo? Ele tem a tendência mais duradoura. E aí, claro, o seu humor, né, o seu estado afetivo basal, ele pode ser um humor eutímico, né? Pode estar ali um humor eutímico, tá certo? Ou pode estar um humor ali triste, depressivo, né? Ou pode estar um humor irritado, ou pode estar um humor ansioso, ou pode estar um humor eufórico, né? Então isso é importante por quê? Porque a gente acaba pegando ali o que é o basal da pessoa, tá bom? Né? O que é que se mostra ali, que é a soma de todos, né? E não só aquela coisa aguda. Então tá ali, ó. Ali tá o humor. É claro que ao longo do dia, né? O humor ele pode reagir aos estímulos, né? Através das reações mais agudas, né? Das emoções, né? Depois que sai aquele momento mais agudo da emoção, né? O afeto se estabiliza ali em sentimentos, eu posso ter vários sentimentos ali, e a soma desses sentimentos eu tenho o humor, tá bom? Eu tenho o humor, ok, Medcoff? Então tá aí. É tanto, né, Medcoff? Se a gente observar, existe assim o mesmo nome. Por exemplo, você pode reagir, você estava ali com humor eutímico, né? Um humor ali bem eutímico, e aí a partir de um estímulo, né, por exemplo, a partir de um estímulo você fica mais triste, ou fica mais alegre, né, ou fica mais com medo, com raiva, né? Então, claro, agora, se depois que estabilizou tudo, né, a soma de todos os sentimentos, né, como é que
fica para você. Aí somou tudo, eu tô com humor depressivo. Somou tudo, eu tô com humor eufórico, né? Excessivamente alegre, tá bom? E aí, quando esses estados de humor, né, resultante de alterações, prejudica a funcionalidade, prejudica as relações, tá bom? Então, quando passa a ter um certo prejuízo funcional, social, é que esse humor pode estar associado a um transtorno. É aí onde chegam os transtornos do humor, tá? Então o tio Carlão quis dar aí essa visão geral para vocês, né, pra gente poder integrar essas palavras hoje. Tio Carlão, e paixão? Olha, paixão não quero nem falar. Paixão cega. Tá bom? Você só foca naquilo, né? Não consegue pensar em mais nada. Deixa a paixão para lá. Ok, Medcoff? Bem, então para organizar os tipos de humor, né, que são importantes para a gente para a prova, a gente pega esse espectro aqui, o espectro do humor, Medcoff. Olha aqui para a gente entender. Então vamos imaginar aqui, ó, no meio, essa linha do meio, basal aqui, ó, como um humor eutímico. Né? Digamos que seria um humor usual, tá bom? O humor eutímico, tá certo? Bem, qualquer variação do humor aqui para baixo, se aproximando mais aqui, se a gente colocasse aqui, por exemplo, né, relâmpagos, raios, né? Então, qualquer variação do humor aqui para baixo, tá bom? A gente estaria tendo um humor que seria predominantemente o quê? Né? Com predominância de sentimentos mais negativos, né? Ou seja, sentimento de culpa, de desesperança, de tristeza, tá bom? De ruína, né? De inutilidade. Essa soma de sentimentos mais negativos, Medcoff, leva a pessoa a um humor depressivo. Tá bom? Olha aqui, leva a pessoa a um humor depressivo. Olha só, tá? Agora, vamos imaginar o outro polo do humor, né? O outro polo do humor. Imagine que a pessoa estava eutímico e agora ele passa a ser predominantemente, tá bom? Essa pessoa passa a ter uma euforia, tá excessivamente alegre, tá bom? Tá sentindo-se com a autoestima mais inflada, aumentada, sentindo-se grandioso, tá bom? Então a gente diz que esse humor agora ele pode tá numa forma hipomaníaco, né? Olha aqui, uma hipomania, se não for muito grave, se não colocar a pessoa muito em risco, ou se for muito grave, se for uma euforia, uma alegria excessiva, um taquipsiquismo, pensamento acelerado, tá tão eufórico que foge às ideias, se distrai com facilidade, aí a gente já chama de mania, tá bom? De mania e pode muitas vezes até precisar internar, tá bom? Porque a pessoa vai correr tantos riscos, né? Se põe em riscos que aí às vezes precisa internar o paciente, tá bom? Então existe a hipomania e a mania que já seria mais aquele humor, né? Com mais euforia, tá bom? Excessivamente alegre ou também aquele humor que está excessivamente irritado, né? Então um estado aí de mais crescente do humor, né? Então a hipomania e a mania também podem ser também no lugar de uma euforia, né? De uma alegria excessiva, uma irritabilidade excessiva, né? Uma irritabilidade excessiva. Olha que maravilha, né, Medcoff? Então pegou? Então aqui eu tenho a eutimia e a partir, né, a depender da soma dos sentimentos, né, essa eutimia pode ir para um humor depressivo ou para um humor hipomaníaco, maníaco. Olha só. E quando isso causa prejuízos, né, quando isso se prolonga muito e coloca em risco a vida da pessoa, a gente está dizendo que isso aí se transformou em um transtorno do humor. Transtorno do humor. E aí, quais são os principais transtornos de humor, Medcoff? Ou transtornos afetivos, né? São os transtornos depressivos e o transtorno bipolar, tá bom? Esses são os que envolvem a esfera do humor. Quando é apenas depressão, não tem história de mania ou hipomania, a gente chama de depressão unipolar ou transtorno depressivo maior ou depressão unipolar, tá bom? Então é isso. Né? Então tá aí, esse é o transtorno depressivo. Agora, como a gente viu aqui no espectro, né, se a pessoa tem períodos, né, de hipomania ou períodos de mania, já no outro polo, né, e isso pode alternar com períodos depressivos, aí a pessoa já experimenta ali os dois polos do humor, né, do humor alterado. Aí já chamamos de transtorno bipolar. Tá bom? E aí, quais são os transtornos bipolares? Tem a mania unipolar ou mania pura. A pessoa só em ter um único episódio de mania já considera que ele tem transtorno bipolar. Pode ter a mania, né? A mania mais a depressão. Aí a mania pura ou a mania mais a depressão é o transtorno bipolar tipo 1. Se no lugar da mania a pessoa tiver episódio de hipomania, né, intercalado com episódio depressivo, é o transtorno bipolar tipo 2.
né? E tem também o que a gente chama de ciclotímico, né? Que são pessoas que têm hipomanias e depressões mais leves, né? De formas alternadas ali, né? É o que a gente chama de ciclotimia. Tá tudo dentro do contexto de transtorno bipolar, ok? Então tá aí, introduzimos, vimos o que é emoção, vimos o que é sentimento, vimos o humor como a soma de todos os sentimentos, né? O tônus afetivo, né? Global, ok? E vimos quando isso pode virar transtorno. Mas a partir de agora, a gente vai falar quando o indivíduo experimenta uma soma de sentimentos negativos, tá bom? Por um mínimo de tempo, por um mínimo período, ok? Na maior parte dos dias, ok, Medikov? E aí ele tem o que a gente chama de uma síndrome depressiva, tá bom? E onde os sintomas nucleares ali é principalmente um humor depressivo, de tristeza ou de desesperança, tá, Medikov? Então tá aí, a síndrome depressiva. Vamos começar com ela. E para isso, vamos de questão que vem lá, ó, questão que vem lá das Serras Gaúchas, olha. É onde o tio Carlão faz a formação em psiquiatria, né? Lá no Grupo Hospitalar Conceição do Rio Grande do Sul. Olha só, mas aqui é uma questão da UFSPA, né? Da Fundação, né? Da Federal das Ciências de Saúde de Porto Alegre, questão 2024. Olha só, vamos ver a história aqui, ó. Paciente masculino, né? Ó, o paciente masculino, 40 anos, é atendido em uma unidade básica de saúde, tá bom? Tá aqui, ó, é atendido em UBS por uma médica da atenção primária. O paciente é trazido à consulta por seu companheiro, né? Olha só, estão casados há 10 anos e possuem um filho de 7 anos. O cônjuge conta que seu companheiro é uma pessoa trabalhadora, gentil, ótimo marido e pai. Relata que apresenta baixa autoestima, não sabe se valorizar, está sempre cansado, com sonolência excessiva, sem otimismo, o que aumentou muito de peso nos últimos anos por consumo excessivo de carboidratos. O paciente confirma todas as informações que é dita pelo companheiro e diz sentir-se assim constantemente, há pelo menos 3 anos. Os sintomas, no entanto, não o impedem trabalhar, ter uma vida social e familiar. Nega qualquer período de humor mais elevado na vida. Conta que seu pai sempre abusou de álcool, ele possui um primo que se suicidou e uma tia paterna já esteve internada na psiquiatria. Então assinala a alternativa que indica o diagnóstico mais provável desse paciente. Bem, Medikov, a gente não tem dúvida ainda aí para esse caso clínico que a descrição dos sintomas está mais na esfera de quê? Na esfera do humor. Né? Na esfera do humor. Então, provavelmente aí é um transtorno do humor. Agora, letra A, é o transtorno bipolar tipo 2? Letra B, é o transtorno depressivo maior? Letra C, é o transtorno depressivo breve e recorrente? Ou é letra D, ou é o transtorno distímico? E aí, a ideia é essa. Fez o diagnóstico diferencial? Como é que eu vou fazer o diagnóstico diferencial? Primeiro identificou a síndrome, né? Então você viu, né? O que é que a gente traz aqui, né? Desse enunciado aqui, ó. Diz que a pessoa não se valoriza. Então tem baixa autoestima, né? Tem baixa autoestima, tem um cansaço, o sono está alterado, não tem muito otimismo, né? Então a gente percebe aqui que é uma soma de sentimentos, né? Que produz mais um humor o quê? Um humor mais negativo, né? Um humor mais negativo do que um humor positivo, né? Então a gente observa aqui o quê? Que existe aqui uma redução do afeto positivo, né? A pessoa não está agindo como é o esperado, né? Então, com otimismo, né? Com vontade, né? Então, a gente observa aqui uma redução do afeto positivo nessa pessoa. E essa soma de sentimentos aí gera um humor mais o quê? Um humor mais depressivo, né? Veja que o próprio enunciado diz que essa pessoa não tem história de período de um humor mais elevado, né? De um humor mais eufórico, digamos assim. Então, a gente vê aqui que é um humor mais depressivo. Então, aí isso já ajuda a gente a orientar, né? Então, Medikov, usando essa questão, vamos lá. Quando é que eu vou desconfiar que eu estou diante de uma síndrome depressiva, né? Bem, quando você observar ali na questão que os sintomas nucleares ali é uma soma de sentimentos que está mais relacionado a quê? A uma redução do afeto positivo ou ao aumento de um afeto negativo, tá bom? Então, reduzir o afeto positivo, né? A redução ou seja, quando há poucos sentimentos de um afeto positivo, né? Quer dizer, há pouca alegria, né? Há pouco otimismo, né? Há pouca esperança, né? Há pouca autoestima e há um aumento de afetos negativos, como por exemplo, há muita tristeza ou irritabilidade, né? Então a gente já desconfia que aqueles sintomas nucleares ali é de uma síndrome o quê? É de humor depressivo.
tá? Então tá aqui, Medicoff, a síndrome depressiva, ela vai ter pelo menos um desses dois, tá? Na prova, para você determinar, isso é uma síndrome depressiva, ela tem que ter pelo menos um desses dois. Tristeza ou humor deprimido, tá bom? Tristeza ou humor deprimido, ou a anedonia, que é a perda do interesse, o interesse reduzido em coisas que a pessoa antes gostava de fazer, tá bom? Ela tem menos motivação, menos vontade de fazer as coisas, tá certo, Medicoff? Então, para ser uma síndrome depressiva, tem que ter pelo menos um desses dois, ou os dois, tá bom? Ou os dois. Acompanhado de outros sintomas. Por exemplo, acompanhado de sintomas somáticos, como alteração do sono, né? Pode ser tanto uma insônia, dificuldade para dormir, como pode ser um excesso de sono, uma sonolência excessiva, né? Acompanhado de alterações no apetite, tá bom? Pode ser tanto um apetite reduzido, com perda de peso, uma hiporexia, emagrecimento, ou um apetite aumentado, né? Uma hiperfagia, com ganho de peso, ok? Uma falta de energia, né? Uma fadiga, ok, Medicoff? Uma certa anergia, um cansaço, uma indisposição, ok? Sentimento de culpa, inutilidade, né? De ruína, disfunções executivas, ou seja, parece que a luz está fraca. É como que a consciência está ali, mas a luz está fraca. Tá? A consciência está iluminando fracamente, porque não está tendo brilho aquela mente ali, né? E a pessoa também está com dificuldade de concentração, de memória, de leitura, né? E, claro, também, dentro da síndrome depressiva, pensamentos de morte, né? Ah, é melhor desaparecer, sumir, viver assim não dá, né? Ideação suicida, né? Pensamentos suicidas que pode, infelizmente, levar até a tentativa de suicídio. Então, esse conjunto aí, essa soma de sentimentos negativos, né? De afetos mais negativos, associado à diminuição de atividades que é esperada para uma pessoa, né? No ser humano em relação com o seu ambiente, né? Como dormir bem, se alimentar bem, ter disposição para as atividades, né? Ter uma cognição boa, tá bom? Então é esse jeitão aí, Medicoff, da síndrome depressiva, tá bom? Aí o tio Carlão fez o quê? O tio Carlão pegou tudo isso e criou uma palavrinha aqui para você não esquecer os componentes de uma síndrome depressiva, ó. Pega assim a palavrinha SIGA CAPS. Porque aí CAPS já lembra Centro de Atenção Psíquica. Ó, tá assim, siga para o CAPS. Siga para o CAPS. É claro que o cuidado de pessoas em síndrome depressiva também acontece na atenção primária à saúde, né, Medicoff? Claro, é a porta de entrada, né? É a coordenadora do cuidado, ok? Bem, mas o SIGA, CAPS, é pra gente lembrar, cada letrinha aí vai lembrar um dos sintomas da síndrome depressiva. O S de suicida, vírgula ideia, né? É a ideia suicida, os pensamentos suicidas, né? O I é de interesse reduzido, ou seja, a anedonia, a perda de interesse, de vontade, né? A motivação está reduzida. O G aí eu tive que forçar. Eu peguei a palavra culpa, né? Sentimentos de culpa e inutilidade, e peguei ela em inglês, que é guilt, né? Olha só, o G de guilt, culpa. O A aí é de anergia, ou seja, fadiga, sem coragem, né? Sem disposição, sensação de cansaço, né, Medicoff? E agora o CAPS. O C de CAPS é a concentração reduzida, alterada. O A é apetite alterado, né? Para mais ou para menos. O P é a psicomotricidade, né? A pessoa pode estar tanto em agitação psicomotora como pode estar em lentidão psicomotora, né? Os extremos ali, né? A psicomotricidade. E o S de sono alterado, para mais ou para menos. Tá aí, ó, bonitinho? Siga CAPS, que você não erra. Então, Medicoff, se a gente for observar, esses sintomas da síndrome depressiva, eles estão, na verdade, parte deles é uma redução de afeto positivo, né? Ou seja, a perda da alegria, né? A perda do interesse e prazer, a perda de energia, né? Do entusiasmo, né? Uma diminuição da autoconfiança. E eles também é um aumento de um afeto negativo, né? Por exemplo, sentimento de culpa, né? De aversão a si mesmo, né? Ou seja, uma certa hostilidade, uma certa irritabilidade, né, um pensamento de morte, né, solidão, né? Então tá aí, é uma soma aí de uma redução de afeto positivo, mas um aumento de afeto negativo. E de maneira geral, né, na química cerebral, alguns estudos mostram que se deve a uma deficiência, né, de monoaminas, de neurotransmissores. Essa é a hipótese monoaminérgica para explicar a depressão, né? Ou seja, uma redução de serotonina, de noradrenalina e de dopamina,
contribuiria aí para a síndrome depressiva, uma explicação. Mas é claro que a depressão, assim como, né, os demais transtornos psiquiátricos, eles são na etiologia multifatoriais, tanto a componentes genéticos, biológicos, quanto componentes ambientais. Mas essa hipótese é muito forte, a de monoaminas, né, por redução de serotonina, dopamina e noradrenalina, e é ela que vai ajudar a gente a entender o mecanismo de ação dos antidepressivos, que é tema de outra aula, tá bom, Medcoff? Agora, essa síndrome depressiva eu vou encontrar onde? Nos transtornos depressivos, né? E aí no DSM-5-TR, que é o mais atual, tem todos esses casos de transtorno depressivo aqui, tá tudo lá. Porém, para a prova, a gente vai focar aqui principalmente em quem? No transtorno depressivo maior, que é o episódio depressivo maior, e o transtorno depressivo persistente, que chamava antigamente de crônico ou distimia, tá bom? Que são episódios mais leves ali, mas que tá um bom tempo ali, no mínimo 2 anos a pessoa tá ali. É aquele jeito de funcionar dela, mal-humorado, tá bom? Então tá aí, Medcoff. Esses são os dois que a gente vai ficar mais atento. Pelo DSM-5-TR, tá bom? Para ser um transtorno depressivo maior, né, ou seja, ter um episódio depressivo, né, maior, a pessoa tem que ter o quê? Atenção para isso, que às vezes em prova esses números aparecem e você não pode confundir. Para ter o diagnóstico de um transtorno depressivo, a pessoa está com um episódio depressivo, ela tem que ter 5 sintomas da síndrome depressiva. E desses 5, pelo menos um tem que ser um desses dois aqui, tá? Ou humor deprimido, tristeza, ou a anedonia, o interesse reduzido, a falta de vontade de fazer as coisas. Pelo menos um tem que ser esses dois aqui, tá certo, Medcoff? E aí, claro, tem que ser ao todo 5, né? Tem que ser pelo menos um desses, mais outros 4, tá? Aí é onde podem entrar as alterações de apetite, de sono, da psicomotricidade, a fadiga, a questão da culpa, a disfunção executiva e os pensamentos de morte. É claro que quanto mais sentimentos e sintomas dessa pessoa tiver, mais grave é o episódio depressivo. Tá, eu fecho o diagnóstico só pela quantidade? Não, porque às vezes em um dia você pode ficar ali triste e ter tudo isso, mas no outro dia já está melhor, já está feliz. Não, esses sintomas têm que estar, na maioria dos dias, por pelo menos 2 semanas. Então guarda assim, D de depressão, tá bom? Você guarda assim, depressivo. Depre-5. Por que Depre-5? O D é para lembrar de 2 semanas. E Pre-5, 5 é que tem que ter 5 sintomas. E pelo menos um deles tem que ser o humor deprimido, claro, né? Que está no nome, a tristeza e a anedonia, o interesse reduzido. Ok, Medcoff? Então tá aí, é assim que se fecha o diagnóstico de acordo com o DSM-5-TR, tá? Então tá aqui, olha que bonitinho a imagem, ó. Então olha aqui na imagem, ó. Aqui tá a eutimia, né? Tá tudo ok aqui, né? Nada, a soma de sentimentos está aqui numa resultante boa, tá? Mas na depressão, no episódio depressivo, a soma de sentimentos por um período ali de 2 semanas traz o humor para cá, ó, para um humor depressivo, ó. Então, por um período ali, no mínimo de 2 semanas, ok? Claro, a pessoa pode se recuperar desse humor depressivo, né? Claro que pode, e lá na frente ele pode ter outro, né? Outro episódio depressivo, né? Então pode ser recorrente, né? Mas a gente, com um episódio a gente já dá o diagnóstico de transtorno depressivo maior, tá bom? Pode ser um episódio único ou pode ser recorrente, tá, Medcoff? Ok? Bem, aí o CID-11 é que diz que o transtorno depressivo recorrente, o paciente tem que ter pelo menos 2 episódios depressivos, separado por vários meses, sem alterações significativas de humor, tá bom? Então, quando a pessoa tem mais de um episódio depressivo, né, separado ali por meses em que a pessoa estava na eutimia, né, ó, aqui a eutimia, a linha de base, aí seria um transtorno depressivo recorrente, mas tem que ser episódio depressivo mesmo. Por quê? Porque a gente vai ver já que existe a distimia, tá bom? Que seria uma coisa mais leve, tá bom? Seria mais leve. Bem, mas vamos lá. Não confundir, né, a tristeza com o luto e o transtorno depressivo maior. Então a tristeza, lembre-se que ela pode ser uma emoção, né? Pode ser uma reação aguda ali, temporária, curtinha. De manhã ali você ficou triste, né, em minutos, depois já voltou o seu humor usual, tá bom? Então, a tristeza ela pode ser uma emoção, ela pode ser um sentimento, ela é uma emoção quando ela está carregada também de sintomas somáticos, né? E ela é aguda, temporária. Ela pode ser um sentimento quando ela está mais estável e sem os sintomas somáticos. E ela pode ser somada a outros sentimentos negativos
componente, e que dura ali por um tempo, parte de um humor depressivo. E aí esse humor depressivo durando por 2 semanas, né, no mínimo 2 semanas, tá bom? A gente já diz que o paciente tem um transtorno depressivo maior. Então, viu? O tio Carlão foi da emoção tristeza, passando pelo sentimento tristeza, que se soma a outros sentimentos negativos, gerando um humor depressivo, e quando prolonga por 2 semanas ou mais, esse humor depressivo vira um transtorno depressivo maior. Tá bom? Então tá aí, olha que legal a gente fazendo a relação dos termos, né? E o luto, né? É claro que o luto é uma reação esperada, né? Quando se há uma perda, né? Uma ruptura, é uma reação esperada, é um estímulo ali para a pessoa que vai gerar aquela emoção de tristeza, né? Vai gerar uma soma de, né, emoção de tristeza, muitas vezes raiva, nojo, irritação por aquilo tudo ter acontecido. É uma mistura de emoções negativas, né? Que geram sentimentos negativos, né? E a soma desses sentimentos negativos gera um humor de tristeza, um humor triste, um humor depressivo, né, Medikoff? Agora, se isso se prolonga muito, né, de acordo com a intensidade desses sentimentos, dessas emoções, né, de acordo com os prejuízos na funcionalidade do indivíduo, é claro, né, que se pode ter sim, o DSM mais recente já permite que se pode ter sim um episódio depressivo, né, junto ali com um período de enlutamento, tá bom? Pode sim, ok? Mas tem maneiras também de saber se tem ou não, né? Às vezes, por exemplo, no luto, a pessoa fica muito na ruminação, né, em cima do objeto que foi perdido, da pessoa que foi perdida, né? Então, às vezes, o pensamento de ruína, tá bom? É muito associado à figura da pessoa perdida, a tristeza, o discurso da pessoa é muito em cima daquele objeto que foi perdido, separado. Outra coisa que é essencial, você está diante de um paciente que está num episódio depressivo, você tem que ir conversando com ele ou com os familiares, pesquisar, procurar se no passado teve alguma história de episódio maníaco ou hipomaníaco. Ou seja, se a pessoa já teve aquele período de um humor mais eufórico, elevado, irritado, tá bom? Naquele outro polo. Por quê? Porque se a pessoa já teve previamente algum episódio de mania ou hipomania, o diagnóstico, né, já é de uma depressão bipolar. E aí você já faz o diagnóstico de transtorno bipolar, ok? A pessoa está num episódio depressivo, ela está num episódio depressivo, mas ela tem também um diagnóstico de transtorno bipolar. Vai ter aula só de transtorno bipolar, Medikoff, ok? Agora, se a pessoa não tem essa história prévia de mania ou hipomania, por enquanto você fala em transtorno depressivo maior, né? Ou seja, em depressão unipolar. Depressão unipolar. Ok, Medikoff? Tem que avaliar isso, porque se a pessoa tem diagnóstico de transtorno bipolar, é claro que você vai ter que tratar esse episódio depressivo com antidepressivo, mas também vai ter que dar ao paciente estabilizador de humor, tá bom? Até para prevenir outros episódios, né? E ajudar a estabilizar o humor do paciente. Então, essencial, muito cuidado, que às vezes é o pulo do gato na questão, tá bom? Tem que avaliar isso. Ok, Medikoff? Claro que na prática, aqui para a prova não vai ser muito importante, na prática a gente tem algumas sugestões quando a chance maior de ser uma depressão unipolar ou uma depressão dentro de um contexto de transtorno bipolar, tá bom? Então na prática tem como. Aí você vai avaliar se há história na família de pessoas com transtorno bipolar, tá bom? Vai avaliar ali a idade que a pessoa teve o seu primeiro episódio depressivo, tá bom? As pessoas que têm transtorno bipolar tendem a ter os primeiros episódios depressivos em idades mais, né? Ela tende a ter vários episódios depressivos, né, múltiplos, mas são mais recorrentes, e a idade do primeiro episódio é uma idade mais jovem, é idade menor, ok? Então tem alguns contextos aí que ajudam a gente a diferenciar, mas isso geralmente não é cobrado em prova, tá? Bem, fiz o diagnóstico de transtorno depressivo, tem questão que pode querer avaliar a gravidade desse episódio, tá bom? E aí a gravidade é pelo número de sintomas e o grau de incapacitação funcional. Existem escalas para isso, várias escalas, Hamilton, por exemplo, PHQ, mas o Duncan, na última edição de 2022, que é uma referência de medicina ambulatorial, de medicina de família, traz o uso da escala PHQ-9. Tá bom? E aí, como tem questão que pode trazer aí, isso não é o que cai muito não, tá? Mas vai que apareça, porque tem números, vai ser um episódio depressivo leve, né, quando tem poucos sintomas. A pontuação no PHQ-9 foi, que é um questionário que é aplicado, foi de 9 a 14, tá bom?
A moderada é aquela depressão entre leve e grave. Então a pontuação no PHQ-9 é entre 15 e 19. E uma depressão grave, vai ter um PHQ-9 igual ou maior que 20. Olha só, aí claro, significa bem mais sintomas aí. Tá certo, Medikov? Espero que não apareça na prova, porque isso é chatinho para decorar, mas tá aí, beleza? Agora atenção, quero falar uma coisa com vocês. Tem um transtorno depressivo que é uma depressão mais leve, menos grave, porém ela é de longa duração, tá bom? Ela é de longa duração, no mínimo de 2 anos, tá bom? Essa depressão leve dura. Então a gente chama isso de distimia, tá bom? É o transtorno depressivo persistente. Não confunda com transtorno depressivo recorrente, tá? Transtorno depressivo recorrente é a pessoa que tem mais de um episódio depressivo maior, aquela depressão mais braba mesmo, tá bom? Ok? Aqui não. O transtorno depressivo persistente, ele é mais leve e ele persiste por no mínimo 2 anos, tá bom? É aquele tio, aquela tia mal-humorada crônica, tá sempre mal-humorado, tá bom? Olha só que interessante, ok, Medikov? Então o DSM-4 anterior chamava ele de transtorno depressivo maior crônico ou distimia. Agora o termo é transtorno depressivo persistente. Então aqui, ó, no nosso desenho, olha aqui o que seria a eutimia, né? O humor usual, basal, ok? O transtorno depressivo maior, aí, ó, a soma de sentimentos negativos é muito mais intenso, ó. Vem aqui para baixo, ó, o transtorno depressivo maior, ok? E a pessoa se recupera depois de um certo tempo, né? Agora, na distimia não, ó. Tem os sentimentos negativos, ao ponto de causar aqui um humor distímico, né? Um mau humor crônico, e fica ali prolongado, por no mínimo 2 anos. Tá bom? Por no mínimo 2 anos. Isso seria a distimia, o transtorno depressivo persistente. Beleza, Medikov? Então tá bonitinho aí, macetado para vocês, né? Os 2 tipos mais importantes de transtorno depressivo que a gente precisa para a prova. O depressivo maior, que pode ser recorrente, quando há mais de um episódio, e o persistente, que é mais leve, que a gente chama também de distimia. Distimia. Bem, e aqui só para pincelar rapidinho, porque tem uma aula só sobre antidepressivos, em linhas gerais, como se dá o tratamento da depressão, Medikov. Claro que é importante avaliar o contexto psicossocial, ecomapa, genograma, rede de apoio, tá bom? Isso é muito importante, né? Fazer o objetivo do tratamento aqui sempre vai ser a remissão completa dos sintomas, é sempre essa ideia, né? Ir limpando e retirando os sintomas depressivos, trazer a pessoa para a eutimia, tá bom? Essa é a ideia, ok? E para isso, pode-se lançar mão, né, de medicamentos, psicofármacos. É aqui onde estão os antidepressivos, que tem várias classes. Claro que antidepressivo a gente só vai utilizar para episódios depressivos moderados e graves. Episódio depressivo leve não precisa de medicamento, tá bom? E aqui as várias classes, né, a gente vai ver que esses inibidores aqui, eles são inibidores de recaptação de neurotransmissores, ou só de serotonina, ou os não seletivos também vão inibir a recaptação de serotonina com noradrenalina ou de noradrenalina com dopamina. Tá? Aqui os antidepressivos tricíclicos e maus, geralmente os de primeira linha, né, são os ISRS, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Aí vem a fluoxetina, a sertralina, citalopram, escitalopram, né, os nomes famosos, ok? E aí os IRSNs, né, a gente tem aí nesse caso, Medikov, a venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, tem aqui a bupropiona, que é o IRND, mas os tricíclicos e os IMAL são de segunda linha, tá bom? A gente não usa como primeira opção, não usa, beleza? Bem, claro que sempre vai ser importante o quê? Além do suporte psicossocial, psicoterapia. E as duas com mais evidências para a depressão é a cognitivo-comportamental, TCC, e a TIP, que é a terapia interpessoal, ok? E claro que o ideal, né, se for uma depressão moderada ou grave, é o tratamento combinado. Não é isso, Medikov? É os psicofármacos mais a psicoterapia. Então, cuidado, não cai em prova, tá? Todo episódio depressivo eu uso psicofármaco? Não. Episódio depressivo leve não tem indicação de medicamento antidepressivo, tá bom? Deixa o antidepressivo para quem? Para associar a psicoterapia nos moderados e graves, ok? No leve é suporte psicossocial, mudança de estilo de vida, tá bom? E psicoterapia, né? Pode sim também. E no episódio depressivo grave, né? Se for refratário,
foi uma depressão difícil de tratar, resistente ao tratamento, já combinou antidepressivos, psicoterapia de longo prazo e não tem jeito, aí pode-se utilizar até eletroconvulsoterapia, né, sob sedação, a ECT, para casos mais graves de depressão. Ok, Medikoff? Aqui tem uma curva que ajuda muito a organizar como se dá o tratamento, né, de um episódio depressivo, né? Aqui está a nossa eutimia, né? Olha aqui a eutimia, a linha tracejada, né, a linha basal. Não é isso, Medikoff? Né? Então aqui para cima é a normalidade, né? Ó, aqui estaria a normalidade e aqui para baixo é a depressão. Tá bom? Aqui seria depressão. Então o paciente está aqui, ele chega para você aqui, olha só, e você identificou que há uma síndrome depressiva, um humor depressivo aí persistente, né? Ou seja, um transtorno depressivo. E aí você vê que é moderado ou grave e tem indicação de antidepressivo. Então você inicia aqui o antidepressivo. Então é esperado, Medikoff, que até 2 a 4 semanas a pessoa tenha a resposta, né? Pelo menos parcial, né? Ao antidepressivo. Ok? Claro que o ideal é a remissão completa dos sintomas, né? Isso é o ideal, né? Mas isso pode durar até 3 meses, até 12 semanas para se conseguir a remissão completa dos sintomas. Teve a remissão completa dos sintomas, né? Que é o grande objetivo. Ou seja, com o antidepressivo. Paro aqui, não para o antidepressivo. Por quê? Se o paciente parar o antidepressivo aqui, ele tem risco de recaída. Tá bom, Medikoff? Então você tem que ter uma fase de manutenção, né? Desculpa, de continuação do antidepressivo, tá? A fase de continuação do antidepressivo, que pode ir de 4 a 9 meses, tá bom? Então tá aqui de 4 a 9 meses, você tem que continuar com o antidepressivo. Né? Aqui nesse período de continuação, o paciente pode ter recaída, tá bom? Claro que ele pode ter recaída. Bem, completou os 4 a 9 meses, né, diante da continuação, aí é importante, né, a depender, né, principalmente aqui da gravidade, né, do paciente. Muitas vezes aí, se tem uma chance alta de recorrência de episódio depressivo, aí é importante manter por mais tempo aí o antidepressivo no paciente, tá bom? Então tá aí pra gente ter uma ideia aí que não para, né, porque já melhorou, não tem mais sintomas em 1, 2 até 3 meses, não tem mais sintomas para o antidepressivo, nada disso, tá bom? Tem que ter ali, no mínimo, a continuação, né, para evitar as recaídas. Ok, Medikoff? Bem, então agora, para terminar, só lembrar. Vai ter depressão que você acrescentou antidepressivo, psicoterapia, tá bom? E o paciente não melhora. Tá bom? E aí a gente vai ver na aula de antidepressivos como fazer, né? Combinar medicamentos, né? Ou usar potencializadores, né? Ou usar potencializadores e antidepressivos. Tem várias formas ali para esses casos de depressão mais resistentes. Então a depressão resistente é aquela depressão que tem uma resposta inadequada a pelo menos dois ensaios de antidepressivo. Então você já usou 2 antidepressivos ali com psicoterapia, o paciente ainda está com a depressão resistente, tá bom? Medikoff. E aí o que fazer, né? Aí você pode potencializar os antidepressivos, né, com outras substâncias. Pode ser com lítio, pode ser com antipsicótico, tá bom? Pode ser com hormônio da tireoide. A gente vai ver isso na aula de antidepressivos. E a depressão difícil de tratar é aquela depressão que tu já usou de tudo que foi forma, tá bom? E ela continua a causar problemas significativos, apesar de todos os esforços de tratamento, tá bom? E aí para casos muito refratários, tá bom? Refratários, tem o que a gente chama hoje de neuromodulação, né, que é um processo de regulação dos níveis de atividade de neurônios ou circuitos neuronais com objetos específicos. E aí essa neuromodulação, Medikoff, ela pode ser através dessas técnicas aqui de neuromodulação, tá bom? Desde as invasivas até as não invasivas, né? E aqui dentro das não invasivas, as convulsivas. As invasivas é o que a gente chama de estimulação cerebral profunda e estimulação ao nervo vago. Tá bom? E as não invasivas, elas são de 2 grupos. As que provocam convulsão, tá bom? E aí, claro, tem a magnetoconvulsoterapia, ou a mais famosa de todas, que é a ECT. Aqui, esse slide é para lembrar da ECT, da eletroconvulsoterapia, né, Medikoff? Então, guarda aí, a ECT é para casos refratários, é uma forma de neuromodulação, é uma técnica não invasiva e convulsiva, mas feita sob sedação, tá bom? Sob sedação. E para casos indicados, algumas indicações de ECT é aquela depressão resistente, difícil de tratar, tá bom? Depressão em pacientes mais singulares, como paciente
depressão resistente em pacientes grávidas, que a gente não pode usar todo tipo de medicação, né? Ou uma depressão resistente em idosos, tá bom? Outras indicações também de ECT pode ser paciente com catatonia grave, né? Que é resistente ao tratamento medicamentoso, né? Pode ser também pacientes esquizofrênicos muito refratários, bipolares muito refratários, ok? Então, para lembrar aqui algumas indicações de ECT. E outras técnicas não invasivas e não convulsivas seria a estimulação elétrica por corrente contínua e a estimulação magnética transcraniana. Aqui é mais para você lembrar que a ECT é uma técnica não invasiva e convulsiva, tá, Medicoff? Então fica atento a isso. E hoje também já se tem o uso de outras substâncias, medicações, como a ketamina e a esketamina, né? Então preparações tanto injetáveis como intranasais, tá bom? Dessas substâncias aí, né, a ketamina e a esketamina, que a gente vai ver na aula de antidepressivos, que elas tendem, né, a provocar uma maior liberação de dopamina, atuando ali em receptores do glutamato NMDA, beleza? E os psicodélicos também estão chegando aí, né, também podem ser usados em casos mais refratários, né? Mas tanto a ketamina quanto os psicodélicos é preciso reforçar mais ainda as evidências, tá bom? Para um uso, né, mais efetivo no cuidado dessas pessoas, ok? E lembre, para casos mais refratários. Voltando aqui para a nossa questão, Medicoff, olha só, da UFSPA. Bem, se a gente observar, o paciente aqui, a gente já viu que ele tem uma síndrome depressiva, né? Agora, observe, pelo menos 3 anos ele é assim, direto, tá bom? Direto. Veja que não são episódios depressivos graves, né? É mais leve, é uma coisa que não atrapalha muito o trabalho dele, ele consegue trabalhar, mas ele tem baixa autoestima. Não é isso, Medicoff? Ele não se valoriza muito, ok? Ele tem o apetite alterado. Então, esse humor ali, levemente diminuído, né, uma depressão mais leve, tá ali tendo algumas consequências, não ao ponto de comprometer toda a funcionalidade, né? Mas é contínuo, tá ali no mínimo 3 anos assim dessa forma. O que é que eu tenho aqui? Um transtorno depressivo persistente. Eu tenho aqui uma distimia, não é isso, Medicoff? O transtorno depressivo maior, né, ele seria mais agudo, mais florido, né, e ele tende a melhora, não fica ali prolongado por 2 anos, né? Então ele tende a melhorar, né? Pode ter um ou mais episódios recorrentes, beleza? Mais uma questãozinha pra gente. Olha essa aqui da Santa Casa aqui de São Paulo, 2023. Uma paciente de 21 anos de idade apresenta quadro de rebaixamento leve do nível de consciência, com sinais de bradipneia, sem alterações dos parâmetros vitais. Familiares da paciente relataram que ela havia apresentado nas semanas anteriores quadro de tristeza acentuada, desânimo por ter ganhado peso, baixa autoestima e pensamentos constantes sobre a morte, sem sinais de irritabilidade. Assinala a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável para a paciente referida nesse caso clínico hipotético, né, Medicoff? Então, se a gente observar aqui, né, o que é que a gente tá aqui, pela historiazinha, os sintomas nucleares é o que, Medicoff, aqui, né, nas semanas anteriores? Tristeza, desânimo, né? Baixa autoestima. Então, olha a predominância aqui de afetos negativos e a falta de afetos positivos. Então, é uma soma de sentimentos aqui negativos, né, Medicoff? Então, é uma síndrome depressiva. Eu não tenho a menor dúvida. E já tem mais de 2 semanas, né? Observe, ó. Então, tem mais de 2 semanas. E a gente tem aqui, né, Medicoff? Se a gente observar, a gente tem quantos critérios aqui, né, ó? Então, a gente observa aqui que a gente já tem a tristeza, né? Tem a baixa autoestima, tem o ganho de peso, tem pensamento de morte, né? Então temos aqui vários parâmetros aqui para identificar. É um transtorno depressivo, tá bom? É um transtorno depressivo maior, né? Porque não é letra D, disfórico pré-menstrual. Aqui não tem nenhuma informação relacionando isso com os ciclos menstruais da paciente. Ah, dias antes do ciclo, ela começa a ficar assim, melhora depois que o ciclo, depois melhora alguns dias depois de menstruar. Tem várias vezes isso ao longo dos ciclos. Não tem nada falando disso aqui para eu pensar em transtorno disfórico pré-menstrual, tá bom? Letra, né? Transtorno distímico. Não, na distimia a gente teria que ter pelo menos 2 anos, ó. Distimia, guarda assim, doistimia. Tem que ter pelo menos 2 anos, Medicoff, daquela depressão mais leve, né, mais arrastada, aquela pessoa mal-humorada crônica. E depressão atípica e depressão melancólica, tio Carlão, como seria isso, né? Bem, aí são alguns especificadores da depressão, tá, Medicoff? A depressão atípica é aquele transtorno depressivo,
maior, mas ele tem características atípicas. O que é ter características atípicas numa depressão unipolar, num transtorno depressivo maior? É aquela depressão em que a pessoa costuma ter, olha só que interessante, no lugar da insônia, ela costuma ter sonolência excessiva, hipersonia. Tá bom? No lugar dela ter falta de apetite, tá bom? Ela tende a ter hiperfagia, ela tende a comer mais, tá bom? Então a depressão atípica é a depressão que tem hiperfagia e hipersonia, tá bom? Dorme mais e come mais, tá bom? É isso que seria uma depressão mais atípica, né? A gente não tem muitos dados aí para isso, ok? Né? Só mais aí o fato, né, aí do ganho de peso, mas faltou mais elementos aí. E a depressão melancólica, olha aí, melancolia é aquele quadro ali. Pensa naquela pessoa que está derrubada, né? Então a pessoa já acorda muito mal, né? Então, muito mal na depressão melancólica, tá bom? Outra coisa, na depressão melancólica, a pessoa não consegue se animar nem com alguns estímulos que geralmente provoca, né? Ter momentos breves ali da alegria, tá bom? Então é um quadro muito mais, né, florido ali, uma depressão do tipo melancólica. Ok, Medcoff? Então tá aí. A aula foi sobre transtorno depressivo, mas meu humor está aqui de alegria, quase uma euforia. Falando rápido, fuga de ideias, correndo risco. Não, eu não estou entrando de mania, tá bom? Até a próxima aula, Medcoff.